Notícia da manhã de hoje começa as primeiras informações ao vivo com a repórter Gorete Santos. A Gorete está ao lado do promotor que acompanha o caso e hoje o juiz da Infância e Juventude deve ouvir as adolescentes vítimas da barbárie em Castelo do Piauí. Uma delas ainda está internada no HUT. Gorete, bom dia. Qual a previsão de alta para essa adolescente? Como deve ser esses depoimentos? Essa que ainda está internada deve sair do HUT? Como elas devem ser ouvidas? Um bom dia para você. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham Notícia da Manhã. A previsão é sim de que ela saia nesta quinta-feira ou na sexta-feira, ainda não está confirmada essa alta, mas independente da alta da adolescente de 17 anos, que foi a que sofreu um traumatismo craniano, ela vai sim ser ouvida pela Justiça. O diretor do Hospital de Urgência Teresina, Dr. Gilberto Albuquerque, informou que ela tem condições sim de prestar esse depoimento, assim como as outras duas adolescentes que já receberam alta, também devem ser ouvidas ainda hoje. A gente vai conversar a respeito de toda essa situação, de como que devem proceder esses depoimentos, agora com o promotor Cesário Cavalcante, está aqui ao meu lado, pode trazer mais informações acerca de como que deve ser feito isso. O doutor Gilberto já disse que ela tem condições de prestar o depoimento, o Hospital de Urgência Teresina fica bem ao lado do Complexo de Defesa da Cidadania, então não deve haver muitos problemas em relação a esse translado dela até lá, promotor. Bom dia. Bom dia, bom dia. É isso mesmo, então essa proximidade vai facilitar muito, né, ela chegar lá na audiência. Pois bem, essa audiência foi designada aqui para Teresina porque as vítimas, elas ainda estão sob diversos tratamentos psicológicos, com retorno para o hospital, e muito abaladas psicologicamente e fisicamente mesmo. Elas não têm condições seria muito traumático levá-las para Castelo, né? E aquele povo todo muito sofrido, traumatizado, aquele abalo que causou em toda a sociedade, e o pessoal revoltado de maneira legítima. Então, o lugar mais apropriado, e o doutor juiz lá de Castelo, o doutor Leonardo Brasileiro, achou por bem que essa audiência fosse realizada aqui. Então, ele mandou uma carta precatória e o doutor Lopes irá ouvi-las, elas irão prestar suas declarações na presença deste promotor, do outro colega promotor que estará na audiência e dos familiares delas também. A Nádia tem uma pergunta. Pois não, Nádia? Doutor Cesário, ontem foi o dia de audiências intenso lá na cidade de Castelo do Piauí. Nós, inclusive, conversamos ontem com o senhor aqui por telefone. Como é que foi o dia? O senhor escutou, participou das audiências onde foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa desse caso? Isso. As testemunhas do Ministério Público, ao todo foram 10 testemunhas do Ministério Público. A gente iniciou ouvindo o depoimento do Adão, na cidade de Castelo, ele como minha testemunha número 1. Foi a testemunha número 1 que eu arrolei na minha representação contra os menores. Por quê? Porque ele estava lá no palco dos acontecimentos. Então eu colhi o depoimento dele, nós escolhemos o depoimento com a juíza lá de Autos. E na terça-feira foram ouvidas 6 testemunhas em Campo Maior, arroladas também pelo Ministério Público. Porque essas pessoas, essas testemunhas, residem em Campo Maior. E ontem, lá em Castelo, foram ouvidas 3 testemunhas de acusação e 16 testemunhas de defesa. Por que essas testemunhas foram ouvidas lá? Porque elas residem lá. Então, para se concluir toda a oitiva das pessoas envolvidas, as vítimas deveriam ter sido ouvidas lá em Castelo também, mas por as razões que eu já mencionei, melhor que elas sejam ouvidas aqui. Com isso, se encerra esta fase digamos, da instrução processual. Em seguida, o juiz deverá abrir vista, o juiz lá de Castelo vai abrir vista para o Ministério Público oferecer suas alegações finais, que seriam orais, mas por conta da quebra das audiências, então o juiz vai abrir um prazo para o Ministério Público oferecer suas alegações finais e para a defesa também oferecer suas respectivas alegações finais. Temos mais uma pergunta, Nádia? Gorete, sobre a questão dos exames. Ontem saiu o laudo pericial aprovando que o exame de DNA é compatível do Adão e de mais 2 menores com o que foi encontrado também com as menores vítimas. Agora, os outros 2 menores, doutor Cesário, em que não houve a comprovação do exame de DNA, mas há provas suficientes no processo para incriminá-los também? Assim, esse laudo a que você se refere,
Ele foi dado entrada ontem realmente lá no fórum. Nós encerramos as audiências por volta das 16 horas. Eu não manejei esses laudos. O que eu estou sabendo dessas informações é que a senhora agora está revelando, aliás, desde hoje já foram reveladas, mas eu não manuseio, eu não tenho conhecimento dessas provas. E assim também, eu não posso estar me reportando sobre provas, sobre depoimentos, do que as testemunhas falam ou deixam de falar. E o que eu sei é que todos os laudos periciais já estão inseridos no processo e, digamos assim, faltando tão somente agora a oitiva das declarações das adolescentes, as alegações finais, para finalmente o juiz proferir a sentença dele, que ele vai ter uma absoluta convicção de que será essa sentença, o juiz irá proferir dentro do prazo de 45 dias determinado pela lei, uma vez que os adolescentes estão apreendidos no CEIP, não é? Então, nesta situação, o processo será concluído dentro deste prazo. Quero agradecer, então, ao promotor Cesário Cavalcante pelas informações aqui ao Notícia da Manhã. Lembrando, Nádia, que no caso do Adão, que é adulto, esse prazo é um pouco maior, na verdade, o dobro, 90 dias, mas a expectativa da polícia e da própria justiça agora, né, já que o processo corre na justiça, é de que o Adão também possa ser julgado dentro desse prazo legal, já que foi um crime aí de grande repercussão, que chocou o país inteiro e, claro, eles foram presos de uma forma rápida e esse processo também tem encaminhado de forma célere. Nádia.